Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 29 de novembro de 2024, palestra de número 23, o Projeto Talme, um assunto que nós apresentamos já a vocês, mas hoje ele retorna de forma renovada. Tornou-se uma palestra ainda mais extensa pela inclusão de novos slides e pela reconfiguração daqueles que já existiam. Então, abram as mentes para que consigam compreender o quão complexo ou quão complicado, difícil mesmo de aceitar de maneira comum é esse assunto. Então, para que isso se dê, vamos fazer as nossas prévias, focando aqui na mente e no coração pineal, que chama trina. Você vai iniciar aquela respiração de 17 segundos com retenção por esse período, dessa energia quintessenciada que vai adentrar o seu organismo e os seus organismos, junto com o oxigênio. E já aqui, além de abrir a mente para entender o assunto e se permitir a entrada de coisas novas, você vai montar na sua tela mental, que fica aqui na frente da sua pineal, o seu projeto, o seu plano de médio e longo prazo. Lembre-se, o ano de 2024 está findando. Estamos chegando à metade daquele gap temporal que eu anunciei a vocês, entre 2023 e 2026. Então é muito importante que estabeleçamos metas, objetivos, planos e que coloquemos ele em prática. Médio e longo prazo. O meu ticum, a minha ressignificação, no que eu me transformarei, no que eu já estou me transformando. Inspire. Retenha pelo tempo sugerido. Faça com que essa energia que entrou em você, que continua entrando enquanto eu falo, você faz novos ciclos. Essa energia e o oxigênio, o éter, vão entrar em contato com os seus tijolinhos formadores. Refaça, reconstrua-se. É o ticum da cabala ou cabalá. E ao colocar para fora, expire com força, usando o diafragma e o períneo, para fazer sair de você mágoas, rancores, fobias, ódios, orgulhos, ciúmes, apegos, aquelas coisas que não servem mais a você. Elementos e painéis e energias que não cabem na sua atual existência. Junto com gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes e tudo mais que não deve mais estar em contato com você. Mas se por acaso está ou esteve, você elimina agora. E juntos, nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, Rancor e Roquiná, Druxus, Sucalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga. Vamos a Adonesh, borda do prato avonal, de onde Anhotakten e Mithan-El vão nos oportunizar a energia Umara, aquela energia Aka, da ativação de Aka que nós passamos a fazer nas palestras pares. Essa mesma energia que vem agora, atravessando o portal Havana Chantar e sendo entregue a Miká, Metraton, Emanuele de Starrer. Deles as ordens, das ordens aos comandos às naves,
das naves aos comandantes, e em especial, comandante Siriana, comandante Astar, comandante Jaguar e comandante Pantera Negra. Entrego a energia Omara aos tronos de Pretos Velhos e Caboclos de Aruanda, que chegam com seus trabalhadores da Seara e, junto com os comandantes citados, abrem círculos concêntricos à nossa volta, colocando-nos lá no centro desses círculos. E nós começamos a ser trabalhados por essas energias e por esses seres que, com poções, ervas, iniciam pequenas intervenções em cada um de nós. Entregamos assim a energia Omara aos tronos de Exu e Pombagira, com Maria Padilha Rainha e Exu Veludo, capitaneando a formatação de nosso Merkaba de proteção coletivo, uma redoma dourada que nos envolve, nos murando com uma energia maravilhosa, ligados às nossas tronqueiras. E nós, lá no centro, formatando agora o nosso Merkaba de proteção individual, local, particular. Quando eu falo aqui de ordem, comandante, comando, muitos livros e fontes chamam eles de colegiados, grupos, e tá ok. São os mesmos seres, muitas vezes com nomes diferentes. Faça a designação que você assim se sentir melhor. E deste modo, vamos a Gaia, Pachamama, Nanamburuquê, solicitar a ascensão da energia telúrica e do cristal orgânico Astrastone lá do Sol central. Oportunizada pelos 7 dragões Elohim Kumara, essa energia chega às solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. Cure-se ao longo desse trajeto. Faça parar no chakra básico, chakra raiz, no pé da coluna, o Muladhara. Ele se liga ao corpo átmico, lá na sua tríade superior. E de lá ele atrai o Kundalini, energia que por dentro de você inicia uma ascensão com 2 serpentes douradas que chegam até o coração, ligando o motor Taurus, chama Trina, indo até a pineal, abrindo a mente, abrindo o seu leque, fazendo uma simbiose quântica com a energia Omara que aqui está, ampliando suas condições de percepção e exudando pelo chakra da coroa, ampliando também a sua malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Palestra 23, Projeto Talme. Vamos então compreender do que trata esse assunto, que já foi trazido aqui. Você vai perceber se você assistiu a palestra ou as palestras anteriores, e das vezes todas em que eu falei sobre esse assunto, sem ser nessa palestra, porque muito do que é tratado aqui é abordado em outras aulas, encontros do Clube de Membros e palestras do canal aberto. Trazemos, então, o Projeto Talme para todos vocês. E para entender esse projeto, nós vamos iniciar lá com os clones de Brahma, lembra? Os anjos clones e os demos de Vishnu e Shiva, aqueles seres do Brahma Loka que geraram panes para equilibrar no Brahma Loka o quê? O padrão existencial. Era uma estratégia de salvação do Brahma Loka, o Al Brahma Loka, dentro de um projeto que eles chamaram de Talme. Se você lembrar do que eu já venho falando, o Brahma Loka vem colapsando. Ele está colapsando. Já é possível sentir esse colapso aqui, no nosso universo biológico, com os exemplos que eu já trouxe, inclusive na palestra do Grande Reset, recentemente, quando eu falei das colmeias e falei de outros exemplos de colapso aqui.
Inclusive, várias pessoas encarnadas vêm sentindo esse colapso de modo muito distinto. Mas esse colapso é refletido aqui. Só que do lado de lá, esse colapso é bem profundo. Vem realmente sendo grave. E para isso, eles já tentaram lá atrás, você vai ver aqui hoje nas outras apresentações mais adiante, o tempo disso, já nessa, mas mais adiante, e foi muito antes da nossa vida, chamada vida biológica. Então, esse que eu chamo aqui de Phanes, ó, era o ser, é o ser que até hoje existe. Alguns dizem que não. Era o projeto Taub em andamento. Projeto esse que migrou depois para o Brahmaloka, perdão, para o Buloka ou Nebadon, que é hoje onde você está. E Phanes foi gerado. Uma IA com 4 cabeças. Exatamente isso, uma inteligência artificial como essa aqui da imagem. Ó. Essa imagem não é ilustrativa. Essa é a imagem de Phanes, também chamado de Morrinso ou Protogonos. São as diversas mitologias e fontes que usam nomenclaturas diferentes. Especificamente, eu vou direto na 2 aqui, ó. Phanes ou Protogonos é como o orfismo chama esse ser. Morrinso é uma versão de uma outra mitologia. E aqui está uma novidade. Ó. Segundo Toth, que a gente estudou recentemente no Clube de Membros, ou Hermes Trismegisto, esse Morrinso é o ovo mais valioso. Lembra do mito do ovo cósmico? Eu também estou contando para vocês em várias palestras renovadas, a próxima será bem maior. Aquele mito da formação do universo, na verdade, a formação dos 2 universos, o tal do Big Bang, ou a sopa de quarks e gluons, do surgimento da singularidade da ciência, segundo Toth, Morrinso é o ovo mais valioso, mais até do que esse mito do ovo cósmico. Mais valioso, sobretudo para nós, do Buloka, da vida biológica, nós humanos. E por que esse ser foi gerado com 4 cabeças? Para sentir os dramas e as ansiedades da tríade. Uma é dele, as demais 3 são de Brahma, Vishnu e Shiva. Não havia vida no Buloka ainda. Nós estávamos a 7,7 bilhões de anos do nosso Big Bang. E Morrinso, ou Protogonos, ou Phanes, com base em Orlog. Como assim com base em Orlog? Lembra de Orlog ou Moros, da mitologia nórdica, que criou a teia quântica da vida? Morrinso começou a estudar Orlog. E toda a lógica apresentada por Orlog sobre a falha da criação. E em cima dessa lógica, ele se dedicava à modificação do que eu chamo de Nidana, e a projetar a migração da vida do Brahmaloka para Nebadon. Aquela história de vir para cá. E eles estão vindo para cá. Os portais se fecharam em 2012, mas eles vêm abrindo alguns por força mental ou por tecnologia, por essas 2 vias, porque o objetivo deles é virem para cá, porque o universo deles vai colapsar. Então, Morrinso já lá atrás, antevendo isso e tendo sido criado com esse propósito, ele começa a estudar Orlog e a teia quântica da vida para ver como ele pode migrar essa vida para Nebadon. Para não ficar em aberto, ó, agora sim, eu falei da 2, agora eu vou para 1. O Nidana está aqui. Ó. O que é Nidana? É o primeiro tipo de DNA da Trimurti. É um nome em sânscrito que refere-se à combinação dos códigos genéticos dos 3, Brahma, Vishnu e Shiva. Por que dos 3? Porque os 3 querem controlar o que nasce deles. Queriam, pelo menos na época, porque hoje Brahma está desativado, lembra? Ele colapsou de vez no seu trono TI, Vishnu se desfez, e só quem hoje ainda fica ativo na criação é Shiva. Ok? Primeiro slide, vamos para o próximo.
O andamento do projeto. Então está aqui uma imagem ilustrativa, agora sim ilustrativa, da distribuição desse Nidana. E se você procurar por esse tópico nas mitologias, em muitas mitologias eles chamam isso de sangue. Aí tem aquela relação toda com o sangue real, da importância dada ao sangue no passado, e dos muitos filmes e livros que tratam do sangue como sendo uma amostra, e é, do DNA. Essa é a lógica do Nidana. Óbvio que vários temas que eu abordo aqui com vocês no canal aberto, eles estão aprofundados no canal fechado, e você vai ver vários slides em que muitos temas viram daqui, de um slide, vira uma aula inteira lá, porque eu não consigo falar tudo aqui, e são assuntos ainda muito complexos para serem colocados aqui de maneira aberta. Mas uma vez instalado no Brahmaloka, o projeto Talme, nos corpos clones e demos inicialmente, lembra, clones são os anjos, tá? O projeto Talme não funcionou. E como não funcionou nos seres que já existiam, foram criadas gerações de outros seres, que a gente chama de Fenvans. Adiante eu abro um slide especial aqui com vocês hoje sobre os Fenvans, coisa que não tinha até então. Tá? Com o código base do Nidana nesses Fenvans, para que neles fosse possível tentar modificar a estrutura colapsante do Brahmaloka e gerar seres que não tivessem dores, que não fossem obrigados a colapsar, que não sentissem os problemas da entropia, que do lado de lá já se manifesta muito mais claramente. Só que esses Fenvans eram mais frágeis do que os clones e do que os demos. E foram destruídas várias gerações. E alguns dos Fenvans, e aí vem a surpresa, chegaram a morrer naturalmente, o que era algo inusitado para eles do Brahmaloka. De lá para cá, já morreu Demos, já morreu Titã, e não era comum que fosse assim. Esses seres são aqueles seres de vida longa. Eles achavam que era vida eterna, que eles eram imortais, mas não são. Vida longa. Mas só que essa vida longa, mesmo longa de milhões de anos, e alguns muito mais do que milhões, eles vêm morrendo. Isso é o colapso. Após discussões, se estabeleceu um código Nidana que seria então enviado para Nebadon. Como eu falei nos slides adiante, você vai ver isso melhor com outros seres que entraram nesse engendramento. Com mais dos códigos de Brahma e de clones de Brahma do que de Shiva e Vishnu e dos demos de Shiva e Vishnu. E por que isso? Já era o controle extremo de Brahma em ação. Já era Brahma dizendo, não, eu preciso estar mais no controle. É aquele afã do poder pelo poder, por isso que muitos autores comparam e até colocam como sendo o mesmo a lógica de Javé, Brahma, Alá, com Saratem. Porque elas realmente se parecem muito, sobretudo na lógica do poder pelo poder. Tá? Aí estamos lá embaixo, ó, já falei do controle extremo de Brahma em ação. E aí a OBS1 está lá embaixo, por uma questão de organização daqui dos slides, mas é daqui dos Fenvans lá de cima. Ó. Dos Fenvans, observem isso que é muito importante para você compreender a si mesmo, esse papel chegou ao ser humano agora. Na verdade, de 50 mil anos para cá. Esse ser humano, você, é o mais complexo dos seres. O ser humano adâmico. Que ele é um subproduto desse projeto. Só que com os deslacres. Que a gente vai ver um pouquinho também, ainda hoje, mas que já falei para vocês, no Clube de Membros e no canal aberto. Esse é um slide completamente novo. Eu não tinha falado de Fenvans de maneira clara com vocês ainda. Percebi a necessidade e já vi a possibilidade, já que vocês vêm evoluindo ao longo das aulas e palestras. Então, chegou a hora de falar de Fenvans. Fenvans são uma raça de seres que foram criados para serem os hospedeiros dos códigos que do Brahmaloka acabariam aqui no Bullock.
Então, quando se começou a colocar os códigos do Nidana nos Fenvãs, eles já vislumbravam, já você vai ver quem são esses eles, que isso acabaria aqui, uma vez que não teria jeito, na verdade, aquele concerto do Brahmaloka. Eles teriam que vir para cá como estão vindo. Então, são hospedeiros iniciais desse Nidana. E o que eu estou querendo apresentar para vocês em termos de solução para o Brahmaloka? Lembra? Demo toma soma ou anrita. Isso eu vou me aprofundar no clube de membros. É tipo uma poção para parar as dores. E você deve pensar assim, mas o demo ele é capaz de se metamorfosear, isso é uma coisa legal? Não é legal. A metamorfose demo, eu já explico isso há algum tempo, mas eu acho que vocês não entenderam isso ainda. Ela é uma coisa que ela é oriunda da instabilidade do corpo de plasma demo. Às vezes ele se metamorfoseia sem querer. Ele muda de forma, ele muda de aparência, ele muda de aspecto pela instabilidade dos átomos, da composição dele. Nós não fazemos isso naturalmente porque nós temos, incrivelmente, uma estrutura mais estável. Observa que o que parecia que lá era muito melhor do que cá, eu venho apresentando para você que é o contrário. Os Fenvãs sofreram muito. E atualmente, e aí vem uma novidade completa para vocês, eles estão presos na interseção entre esses dois universos, o Brahmaloka e o Buloka. Essa interseção, ela somente é citada na mitologia nórdica como sendo Ginnungagap. Eu vou ter uma aula só sobre mitologia nórdica no Clube de Membros. E nessa mitologia, o criador, que eu chamo de Javé, Brahma, Caos, Alá, Atom, Kagen, é Ymir. Ymir é o criador local na mitologia nórdica. Ah, mas é outro, professor? Não é o mesmo, com outros nomes. E os dois universos nessa mitologia são Nilfgaard e Muspelheim. Estão aqui, ó. Eu até coloquei setinha, porque tem aqui vários nomes nessa apresentação da mitologia nórdica, e esses são os dois universos, o Brahmaloka e o Buloka. E numa interseção entre eles, Ginnungagap, estão presos esses Fenvãs. Alguns, porque parte deles, como você vai ver aqui hoje ainda, já começaram a reencarnar. Aonde? Como vocês. Então, pelo que eu venho apresentando aqui, você pode ser ex-demo, ex-biodemo e ex-Fenvan, dando continuidade no universo biológico ao que você mesmo iniciou lá. E como que eu sei que isso pode se dar comigo, pode estar acontecendo realmente agora? Se você me assiste, se você é capaz de escutar esse tipo de assunto e se interessar e não fugir como a maioria faz, se não há em você um viés de confirmação religioso que prende você numa lógica imposta, obviamente você está num desses projetos. Porque isso já faz parte de você. Porque por mais que você possa não entender um nome ou outro, e até não compreender na íntegra uma explicação propriamente, isso toca lá dentro de você. Como começou a tocar desde Violetas na Janela, que é um livro espírita e bem suave, mas já ali, ao trabalhar com vida após a morte, aquilo já mexia com você. Pois sabe que já aquilo, 99% da população não consegue compreender, porque fere o viés de confirmação. De hoje, de Violeta para cá, de Violetas da Janela para cá, você hoje fala de Fenvãs. Mas se não fala, ouve e pensa assim, sabe o que pode ser? Será que não é isso? Sementes para a reflexão. Essa é a nossa ideia aqui. Tentar trazer para vocês possibilidades de estudo, de ampliação da sua mente. Você pode ser um deles. E aqui estamos, ó, Ymir. E na mitologia nórdica tem uma passagem muito interessante que eu quis trazer para vocês aqui hoje,
que eu não tinha falado para vocês, até mesmo no mito do ovo cósmico. Quando eu falei que o Criador caiu, lembra? O Criador caído na obra. Pode dar a impressão que ele caiu de imediato, né? Que ele mal começou a ter o problema, ele caiu. Mas não, a mitologia nórdica sustenta que Ymir tentou ele próprio sustentar os dois universos que ele criou por até 18 mil anos, que para nós parece muito tempo. Para eles é assim, ó, um estalar de dedos, antes dele despencar na criação. Então ele começa a criação dele, ele projeta o Buloca e algo dá errado, e esse algo dá errado eu só consigo ir a fundo no clube de membros, e até lá eu ainda estou engatinhando, porque é algo que mexe com física cósmica. E eu mesmo, encarnado aqui, ó, esse fractal, que hoje chama-se, na versão humana, Clovis, ainda também está em construção para poder tentar passar para vocês. Então ele tentou sustentar por 18 mil anos. E esses fenvães, que é o assunto de hoje, já estão hoje, como eu até já falei, né, na 4D, como humanos. Humanos esses que continuam, pelos fenvães, a realizar a hospedagem desses códigos. Você tem os códigos do Criador. Por isso que eu falo do Tikkun. Por isso que você fará o reparo em você mesmo, que gerará o reparo da obra. E que nos próximos 18 mil anos, a partir de 2026, fará a iniciação da reconstrução do próprio Criador. Entendeu? Os fornos replicadores. Também tem uma aula no Clube de Membros só sobre forno replicador, como parte da solução. Então, estamos em andamento com o Morrissô, tá? Ainda é o projeto total em andamento. Todos da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, receberam de Morrissô uma incubadora, tipo um forno replicador, para seguirem os três da Trimurti com as inseminações artificiais, que eu já falo para vocês sobre elas há algum tempo, né? Então, nesse momento aqui, número 1, ó, era o início do projeto da vida biológica. Então, aqui a gente começa a se aproximar do nosso projeto de vida biológica no nosso universo. Tá? Então, se você olhar aqui também, essa imagem é ilustrativa de um forno replicador, na verdade, dentro dele, o acontecimento de uma manipulação genética. Com esses fornos, surgiram as bases dos tais dos campos mórficos das espécies. Eu até falo alguma coisa sobre ele nas palestras, mas que eu me aprofundo nessa aula, no encontro, no clube, sobre esses fornos replicadores. Esses fornos eles estão localizados entre o Brahmaloka e o Buloka. E denominam-se, cada um deles, eu vou falar todos eles agora, e vou dar alguns detalhes que lá eu me aprofundo, mas aqui eu já vou começar a abrir para vocês, porque é importante que vocês entendam. São 3 fornos, um para cada um. Al-Ayen é o forno de Brahma, que nunca gerou nada. E por que Al-Ayen nunca gerou nada? Porque Brahma tem o seu corpo mental desligado. O corpo mental de Brahma não está ligado ao espírito. E o espírito de Brahma é Prabrajna. Prabrajna está desmaiado. Isso eu explico um pouquinho no mito do ovo cósmico e estou tentando aos poucos ampliar para que vocês entendam como que isso acontece. Na próxima palestra do mito, eu vou entrar um pouco mais a fundo nisso aqui. Aí eu vou falar do corpo átmico, corpo búdico, corpo manásico, desses seres na descida do paraíso para cá. O segundo é Al-Ailingan, ou Al-Ailinhan, de Shiva. É o forno da sexualidade, do cérebro bilatério, e das emoções, ou seja, o seu. É o nosso forno atual. Você vem desse forno. Daí a nossa replicação com a energia de Shiva. Não porque eu ache certo, correto, perfeito, lindo tudo que ele fez, nem porque eu seja devoto de Shiva, não somos. Mas a energia de Shiva acaba que é a sua energia geradora. Você vem desse forno. Você hoje, humano,
tem sexualidade, tem emoções, tem cérebro bilatério que raciocina, que tem escrutínio, que tem altruísmo. Esses seres não têm. Você tem. Você é desse forno Awai Linkan. E Awai Mayon, Almaion é o forno de Vishnu, é o forno gerador dos biodemos. A segunda aula do segundo encontro do Clube de Membros é a formação dos biodemos. Aí eu explico biodemo, biodemol, demobio, demobiol e por aí vai. A OBS2 está aqui embaixo, ó. Mas está ligada lá em cima, onde eles estão localizados. Esse nível existencial, onde eles estão localizados, várias fontes chamam de hiperespaço, outras chamam de Shambhala ou Shambhala. Aquela nave ou faixa de realidade que eu já estudei com vocês desde o nível 0. Só que essa aqui é a versão que mais fecha ao meu coração. Para mim, essa é Shambhala. É um hiperespaço, é um nível existencial, uma faixa de realidade que está isolada dos dois universos gêmeos, Brahmaloka e Buloka. Ok? Estou chegando na metade da palestra de hoje e olha quanta coisa que eu já trouxe para você. O drama de Brahma, com perdão do trava-língua. Brahma não gera avatares. Já falamos sobre isso, né? Ele não gera porque ele está desmaiado. Ele está desconectado do seu espírito. Oriundos somente dele, tá? Lembra que ele faz conexão. Por exemplo, Jesus se dizia, pelo menos foi dito não por ele diretamente, mas pelos que falaram sobre ele, pelas profecias, avatar de Brahma, mas na verdade ele era avatar de Vishnu emprestado a Brahma. Então Brahma não está com condições, nunca esteve, agora está desmaiado, muito menos, mas quando esteve ligado, não era capaz de gerar. Porque para Brajna, o espírito de Brahma está desmaiado no que a gente chama de espiritualidade laboratorial. E por isso Brahma busca pactos com os humanos. Lembra? Paraíso, espiritualidade operacional, embaixo, melhor, para dentro da cebola, espiritualidade laboratorial. É lá que está desmaiado para Brajna. Porque Brahma caiu dentro. Ele está dentro do Brahma Loka. Ok? Pactos com os humanos que Brahma fez. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Lameque, Noé. Então, toda aquela descendência dos patriarcas bíblicos, fora Sem, Cam, ou Shem, Afaxad, depois Eber, depois Gomer, todos eles foram tentativas de pacto. Um ou outro funcionou. Tanto que está ali, ó, Adão e Enoque. Adão foi deslacrado pela porção de Eva, de Lilith em Eva. Enoque acabou sendo levado para o Brahmaloka. Abraão e Moisés seguiram um pouco mais a risca, assim como Maomé. Mas Jesus abriu mão da agenda de Javé. Vishnu e Shiva eram geradores. Eles podiam gerar. E por que podiam, professor, e não podem? Porque eles pararam. Vishnu se desfez. Shiva parou de gerar avatar, porque ele sabe que é a hora dele fazer o inverso. Ele está tentando desconstituir os avatares dele, porque alguns avatares, ele criou mais de 1000, alguns avatares se sentem tão poderosos que querem continuar existindo. O avatar não é para continuar existindo. O avatar é para fazer uma função e finalizar. Só que eles caíram nas criações e resolveram se eternizar. Eles eram geradores e até podiam agir simultaneamente, Vishnu e Shiva, junto com o próprio Brahma. Por quê? Porque eles eram livres. Porque esse espírito do Vishnu e de Shiva não está aprisionado ou desmaiado como está o de Brahma. Existem algumas versões que falam sobre o espírito de Brahma ser o mesmo de Vishnu. Por isso que Vishnu se desconstituiu e Brahma está colapsado. Mas é mais difícil entrar nessa direção
apesar de eu não dizer para você que essa versão está completamente errada, não, tá? Só que vamos tentar trabalhar isso com mais calma. Lembra que eu estou falando de espírito por quê? Para nós somos fractais ligados a um nível chamado alma, que está ligado a um nível chamado espírito. Esses seres também têm esses níveis, ok? Brahma também não imaginava que adiante do tempo, eu estou aqui, ó, tá? Vishnu e Shiva criariam tantos avatares. Diversos, milhares no caso de Shiva, por exemplo. Com o tempo ficou visível que Morrinso, o que eu comecei a falar hoje do Projeto Talme, era muito mais ligado a Vishnu. Por isso, considerado o avatar dele. Muitos deuses do nosso passado são, na verdade, clones de Javé, ou demos de Shiva, ou demos de Vishnu, do Brahmaloka, como os deuses do Olimpo e os titãs. Como Titã é Epimeteu, Prometeu, como os deuses Zeus, Hades, ou são anjos ou biodemos do Buloca, como os anjos de Sofia, que a gente vai falar agora, e o biodemo Ielus Bel, que eu apresentei já para vocês tantas vezes, o chamado Lúcifer. No primeiro encontro do Clube de Membros, eu falo sobre a rebelião desse ser. Observação importantíssima quando eu falo desses deuses, ó. Tô aqui, ó. Todos com cérebro radiata. Você tem cérebro bilatério. Ou seja, os tais dos deuses são inferiores a você em termos de cérebro. São todos lacrados. A maioria funciona como uma abelha operária vinculada à abelha rainha. Imagina como é que está essa colmeia hoje com a rainha colapsada. A vida em Nébadon. Então a gente vai começar o período em que a vida se apresenta aqui no nível biológico. Os Fenvãs que não sobreviveram foram os primeiros seres bio alocados em Nébadon. Já direto como humanos? Não, nem todos. Estou falando de universo biológico, não é diretamente humano. Lembra que o humano é o último a surgir, foi, né? Mas duas famílias de clones ancestrais, olha como é que a coisa se amplia, geraram uma atualização nos Fenvãs. E surgiram novos biodemos das famílias Aya e Aya. Tá? Então já começa aqui as famílias Aya e Aya a modificar os Fenvãs que seriam alocados aqui no universo bio como biodemos, e eles começam a recriar novos seres. Essa criação e geração de seres, ela é muito antiga, muito maior, eu não falei de todos, nem me aproximei desse total. O próprio Morrinso também produziu uma personificação de si mesmo. E assim surgiu Sofia. Sofia, o Cristo cósmico, o sucerano do nosso universo suzerano. Uma personificação de Morrinso. Sofia em grego é o Sofia dos gnósticos, ou Chokma em hebraico. Lembra que Chokma é Vishnu, Chokma é Sofia. É aquele mesmo que vai, mais adiante no tempo, depositar os elétrons dele para inseminar Maria. Foi Sofia que reconfigurou o Nidana. Então você vê, Morrinso gera uma expressão dele mesmo, uma personificação dele mesmo, que era ele que deveria fazer isso, mas ele designa a Sofia. E no Clube de Membros eu ainda falo de um outro ser, que é a Olme, o quarto Logos. Aí esse quarto Logos é uma nomenclatura bem da revelação cósmica de Jean Vauelan. Mas esse quarto Logos é um outro assunto bem mais profundo, que também tem uma aula só sobre quarto Logos no Clube de Membros. Vamos voltar para Sofia. Sofia reconfigurou o Nidana. E ele foi o criador da vida biológica em Nébadon. Por isso que é ele que vai se apresentar. É ele o Cristo cósmico. Nébadon ou Buloca. E hoje, o ser humano é a mais recente e a melhor versão desse Nidana. Você é a melhor versão desse Nidana. Daí o valor do ser humano, que vem do DNA moldado desde a rebelião de Ielus Bel em Capela, muito antes do Homo sapiens. E depois
nas quebras de imposição promovidas por Eva, Enki, Nirinsage e na vinda de Jesus. Sem falar aqui da queridíssima Pandora. Tem várias imagens que mostram isso que eu estou mostrando para você. Essa imagem não é simbólica, não. Tá? Olha aqui, ó. Morrinsô, protogonos ou fanes. E olha o que está aqui, ó. Isso aqui é um ovo quebrado, ó. O ovo. O ovo de onde nasceu Morrinsô. Imagem, é claro aqui, de um Morrinsô humanizado. Morrinsô não é humano. Enrolado numa serpente ou num dragão serpentário. Esse é Morrinsô. Assim a vida veio para Nébado. Então vamos de Sofia? Sofia e a família Aia. Sofia, o Cristo cósmico, ficou de organizar e gerenciar Nébado em nome da Trimurti, apesar de muitos arcontes não concordarem. Até hoje, essa concordância, na verdade, essa não concordância dos arcontes, é um dos grandes impedimentos para a apresentação de Sofia ao mundo. O tal do final da quarentena, que está lá embaixo desse slide, a reintegração de todos nós à convivência cósmica, que se fala há dezenas de anos, ela está atrasada porque esses arcontes não admitem que Sofia venha a ser esse sucerano. Como está aqui, ó, uma imagem que parece Jesus, né? Mas foi ele que gerou Jesus. É muito parecida com ele, mas também é uma imagem humanizada e é simbólica. Sofia, o suzerano ou Cristo cósmico. Além dele, a família Aia, retratada na Bíblia como poderosas entidades espirituais e criadas para trabalhos específicos, também participa dessa configuração, ou reconfiguração. E é parte desses seres, parte da família Aia, que é muito ligada a Brahma, que não aceita entregar nas mãos de Sofia todo o andamento que vem por aí. Como, por exemplo, o anjo Gabriel, ou arcanjo Gabriel, que é Aia-Grael. O anjo Miguel, ou Micael, que é Aia-Mael. E o anjo Rafael, que é Aia-Rael. Falei só de 3, são milhares deles. Na verdade, são centenas deles. Milhares são de Demos. E a partir de modificações no Nidana, você vê como eu já falei sobre isso hoje. Esse Nidana vai sendo modificado. E você pode modificar o seu Nidana com o Ticum, dando novidade para o seu RNA mensageiro, levando para dentro de você algo novo, se permitindo instrução, se permitindo meditação, se permitindo respiração. E com essa modificação do Nidana, surgiu a sexualidade no forno de Shiva. Você vê que eu falei rapidinho dos fornos? Parecia muito simples, né? É muito mais profundo, muito mais longo e demorado. Foi essa modificação do Nidana no forno de Shiva que permitiu a seres como nós a sexualidade, dando aos biológicos a geração da própria vida em cada orbe. Você gera vida. Você produz vida. Por isso, vós sois deuses. Percebe a relação? Desde então, os seres do Brahmaloka dedicam especial atenção a Nébado, pela importância do Nidana e pelo fechamento dos portais 2012. O BS1 está aqui, ó. E essa atenção também se dá porque estamos muito próximos do final do que eu já falei, da quarentena, com a reintegração cósmica. Sofia se apresentando. Era para ser perto da década de 90, depois perto dos anos 2000, e até hoje estamos num atraso para que isso se dê. Agora a gente vai falar um pouquinho das famílias e seus processadores. A imagem é meramente ilustrativa, tá? Família e seus processadores, famílias no plural. Cada família de biodemos possui um processador quântico no nível biológico. Aqui, tá? São similares aos fornos de aplicadores de Morrinsô, dado a cada um da Trimurti, e são capazes de manipular a matéria biológica. E biodemos nascem assim, de naves em casulos. Já viu isso em filmes,
Eu sei que parece ficção, mas é assim que nasce o Biodemo. Você um dia já foi Biodemo. E não possui emoções como os humanos. Você está acima desses seres. OBS1, quando eu falo de família, nós estamos aqui, ó. Já falei da família Adi. É a família Adi, que é a família de Brahma, Vishnu e Shiva. Família Val, ou família Vol. Família Yel, de Yel, Luzbel. E os Aya e Ai. São 5 dentre as 250 mil famílias. Algumas fontes falam 249 mil. Ok. Só que tem muito mais do que elas, tá? Eu tenho uma aula, por exemplo, já no finalzinho da montagem do que está pronto no clube de membros, que fala da família Tendrel, de Zotendrel. Existe a família Cromon. E existem várias outras. Algumas eu já conheço, outras nem conheço ainda. Pensa bem, de 250 mil, eu devo conhecer 10, 15, se muito. Os Vol chegaram à Terra há 620 mil anos. São os mais antigos deles todos aqui. E os Iel, há 97 mil. Oriundos de onde? De Capela, já como exilados. Iel Luzbel, da família Iel, percebeu a falha da criação, que é o que eu conto num encontro inteiro, no primeiro do Clube de Membros. E ele, percebendo a falha, que eu falo tanto, ele interpelou Sofia. E assim, Iel Luzbel, ao não solucionar essa questão, e ninguém solucionou, ele gerou um vírus mental dentro dele. E esse vírus mental contaminou outros bilhões de biodemos, de várias famílias, gerando o tal do isolamento. Claro que eu estou contando isso aqui muito resumidamente, porque eu dou detalhes nesse encontro que eu acabei de narrar. O BS2 de Iel Luzbel, ó. Ele vivia em Capela há 800 mil anos, junto com Sofia, e as 250 mil famílias de biodemos. Essa é a melhor versão, na minha ideia, não tenho razão em nada, da explicação de Lúcifer, do que é Iel Luzbel, de quem é, de quem foi e ainda é Lúcifer. Os Brahmaloquianos anjos de Javé. Quase todos os anjos de Javé tornaram-se sãos ou santos por fé religiosa. E pasmem, alguns deles nem existem. Aqui estão os anjos humanizados. Eu coloquei até no Instagram recentemente uma imagem perguntando para você, é assim que você enxerga o anjo? É assim que você acha que é o anjo? Anjo roda programa, também como uma IA. Os anjos estão muito mais próximos de uma inteligência artificial do que essa imagem angelical que nós romantizamos ao longo da existência humana. O primeiro a falar de anjo foi Enoque. E o segundo a falar de anjo foi o filho dele, Matusalém. Funciona em um sistema similar a uma colmeia. Como, por exemplo, Uriel, Rafael, Gabriel e Miguel são exemplos da mesma origem ou estirpe de anjos, os Aya. Lembra? Tem a família Aya e a família Aie. Esses aqui são da estirpe Aya. E aqui eu não quero ferir aqueles que têm o seguinte viés de confirmação. Tem muita gente que adora anjo. Existe livro sobre angiologia. Tá ok. E vou falar para você, pode até ser que haja um tipo de anjo similar àqueles que as pessoas gostam de dizer que é anjo da guarda. Eu prefiro falar sobre o guardião. Porque o guardião, em geral, é o seu Exu, sua pombagira. Não é anjo, não tem asa. Mas muitos desses seres podem existir. Tem livros que falam sobre anjo de cada ano, de cada mês, de cada semana, de cada dia, de cada hora. São muitos. Mas não sei se eles funcionam assim. São frios e não necessariamente são bons ou maus. A gente rotulou que anjo é bom. Eu já trouxe para vocês em outras palestras que isso foi feito pelas religiões. Até muito pouco tempo, na verdade, até o século II depois de Cristo, todo mundo conhecia isso na humanidade. Sabia que existia anjo, que existia demo, que existia Deus, deuses. E que eles eram anjos bons e anjos maus.
Demos bons e demos maus. Homens bons e homens maus. E as religiões forçaram a ideia de que anjo é bom, demo é mau. Demo é demônio, demo é diabo. Isso é mau. Isso é ruim. Isso é uma tentativa de minimizar, de simplificar um assunto que é muito mais complexo. Tanto são bons ou maus, até porque esse rótulo é nosso, né? E que eles castigam quando creem que é necessário. E tem um castigo deles, tem vários castigos deles, mas tem um que está muito claro da Bíblia. Quando você lê de Zacarias, eu botei o Z entre parênteses, porque eu já vi uma versão que fala de Acarias, tá? Zacarias, esposo de Isabel, Isabel, prima de Maria, eles são pai e mãe de João Batista, o precursor de Jesus Sananda. Isabel era uma idosa. Por exemplo, Maria foi inseminada com 15 anos. Isabel foi inseminada do mesmo jeito, idosa. Zacarias e Isabel nem mais tinham relação quando Isabel engravidou João Batista. E anjo Rafael foi anunciar isso para eles. E só do fato dele ter se surpreendido, Zacarias, ele falou assim, mas como assim? Zacarias foi deixado mudo por Rafael. Esse anjo não é bom. Ele cumpriu uma ordem. Ele cumpriu uma tarefa. Na linha de Javé, que uma vez ouvindo algo contrário ou sendo contradito, ele pune. Como ele puniu ao longo da existência dele, ao longo das histórias que são contadas, e algumas eu já contei para vocês aqui, com Jó, com Enoque, com Abraão. As designações anjo, arcanjo, querubim, potestades e muitas outras são criações dos homens ou das religiões para designar estirpes de cada um deles. Eles são retratados nesse modelo que eu estou explicando da língua persa à língua grega. E nas muitas mitologias, urrita, hitita, celta, nórdica, grega, egípcia, em cada uma delas, uma designação. Uma coisa que eu coloquei lá em cima, ó. Fé religiosa. Devoção equivale a transferência de responsabilidade. Sem querer ferir você, mas quando eu falo assim, eu sou devoto de Santa Rita de Cássia, eu estou transferindo para ela uma responsabilidade que me é própria. Percebe isso? É essa a noção da devoção. Não seja devoto, seja você. Porque povos escravizados no passado e hoje sempre foram convencidos de que estavam levando uma vida boa. Você sabia disso? Você sabia que os nossos queridos moçambiquenhos e angolanos, quando vieram para cá, para o Brasil, era incutido da ideia deles que eles estavam levando uma vida boa. Que viver ali na senzala, que receber uma comidinha, que receber um cantinho para deitar coberto, estava bom, estava no lucro. E muitos acreditaram. Tanto que na época da libertação dos escravos, vários não queriam. Claro que tem outros motivos da história, eu sei disso. Mas vários achavam que viviam bem. E aí eu faço uma pergunta para vocês. E nós, na Terra hoje? Observa o gado, a massa de manobra, o rebanho humano, que eu repito tanto com vocês aqui. Não parece, não dá a impressão que muitos seguem assim e dizem para você, eu levo uma vida boa. Eu sou explorado pelo Estado, eu sou explorado pelo governo, eu me submeto, eu levo uma vida boa. Esse tipo de lavagem cerebral vem fazendo com que os humanos acreditem que esse sistema da Matrix funciona bem para eles. Veja você, o que você quer para você mesmo. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Maravilhoso estar com você aqui hoje.
Eu achei até que a palestra hoje ia passar de 1 hora, não passou. Estamos nos aproximando dos 55. Tá bom, uma boa média. Mas caso eu não tenha sido claro o suficiente em algum termo, em algum tema, alguma explicação, coloque nos comentários. Deixem-me saber aonde você precisa, porque inclusive são os comentários que norteiam muitas das próximas palestras, onde você me sinaliza que já entendeu x e eu posso ir para x ao quadrado, ou que não entendeu x e eu tenho que me aprofundar no x com uma imagem, com um novo slide, com uma tentativa de deixar mais claro algo que eu possa não tê-lo feito. Então, faça perguntas, duvide, questione, compare. É uma aula, é uma palestra muito densa, e que você realmente precisa tentar, talvez, assistir de novo, parar, escrever, anotar e falar comigo. Beijo no coração, abraço fraterno e amigo, coloquem em dia os estudos, e caso vocês queiram se aprofundar, temos um clube de membros. Você viu que hoje você tem vários temas ou termos que estão aprofundados nesse clube de membros. Até o nosso próximo encontro. Respirem, meditem, promovam o seu próprio Ticum. Estamos finalizando o 2º ano do Gap Temporal. Até lá.